Olá pessoal, a nossa reflexão hoje é: não viva com medo. O que é o medo? É um sentimento como a tristeza, a raiva, a alegria, a decepção. É o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, seja ele real ou não. Porque às vezes o medo está em nossas cabeças. Temor, ansiedade irracional, fundamentada ou não. Nem sempre ele é real. Então há um provérbio judaico que diz assim: o medo da desgraça é pior do que a própria desgraça. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo por meio de Adão e Eva, quando Deus procura, após terem pecado, a primeira coisa que eles sentiram foi culpa e medo, porque o medo gera culpa. Estavam escondidos. E o medo nos paralisa. E a reflexão é: não tenha medo. Em algum momento todos nós sentimos medo, porque somos humanos. Mas o desafio é não ser dominado por ele. Porque se assim o fizermos, nós estaremos paralisados. Observe quanto dano, quanto prejuízo o sensacionalismo e a politicagem se aproveitando da pandemia aprisionaram a população, gerou ansiedade, campanhas que deixaram as pessoas ainda mais assustadas. Mas o medo também pode ser um aliado. Em que sentido? O nosso corpo, quando sente o perigo, o nosso cérebro, ele fica em estado de alerta. Se você passa por um local desconhecido, uma mata, uma reserva, você fica ali apreensivo, seus sentidos ficam aguçados, porque a qualquer momento pode surgir uma cobra, uma aranha ou qualquer outra situação. Então você fica alerta. É uma defesa humana. E nós vemos e enfrentamos diversos medos, né? E os medos mais comuns, por exemplo, medo de não ser aceito. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas em determinado grupo, medo de rejeição, a necessidade de afirmação, que revela uma fraqueza e um medo. A todo momento alguém tem que estar me validando, eu tenho que estar sendo elogiado constantemente, porque senão eu fico amedrontado, achando que eu não estou fazendo o meu trabalho bem feito ou qualquer outra atividade. Tem gente que tem pavor ao desconhecido, medo de mudança, medo do fracasso, pessoas que vivem pautadas por resultados de postagens e redes sociais o tempo todo, querendo saber se estão na moda, se estão influenciando. Tem até uma profissão recente agora, né? Influencer digital. Então, mas o medo, ele precisa ser dominado, ele precisa ser amansado, controlado dentro de nós. Porque senão ele gera uma fobia. A fobia é um medo exagerado. Se trata de uma antecipação. Gera culpa, gera ansiedade, paralisação, te apavora. Pessoas que têm medo de ficar doente, que vai ainda mais, aí sim ficam mais doentes por causa da ansiedade e de todas as doenças psicossomáticas. A gente precisa entender que o medo está aí desde Adão e Eva, mas é preciso aprender a controlá-lo, a respirar com calma, a confiar em Deus, a lembrar que Cristo está conosco, que o verdadeiro amor, ele afasta o medo, ele lança fora, ele vence o medo. Quantas pessoas que não vivem como deveriam viver porque tem medo de morrer? O medo de morrer tira a vontade de viver. Ficam pensando sempre na morte. E agora? E se o cara tiver uma dor no peito, que pode ser até gases, ele já pensa que vai ter um infarto, que vai ter um colapso, que vai ter que chamar uma emergência. Então, assim, Filipenses 1:21, Paulo fala assim: porque para mim o viver é lucro, o viver é Cristo. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que nem a morte poderia paralisar, travá-lo, porque mesmo a morte não era um fim em si mesma, porque o morrer era lucro.
que estaria com Cristo para sempre. E nós temos aqueles medos irreais que só existem nas nossas mentes. No filme A Fuga das Galinhas, a personagem Giger, ela exorta as demais galinhas para formarem um plano, fugirem dali daquele galinheiro, mas as galinhas relutam, elas acham que aquilo não é possível, que elas nasceram para ficar ali. E aí ela vem dizer que as cercas estão em nossas cabeças. Cuidado para você não encher a tua mente com coisas ruins. Filipenses 4:8, ele diz assim: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, tudo que é justo, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Então, precisa se encher a mente com coisas boas. Não é se tornar um alienado e não acompanhar notícias, não é. Mas tem pessoas que andam caçando notícias ruins, que almoçam com morte, que levantam com morte. De manhã já liga só vendo tragédia, vai almoçar com morte. Passa o dia todo ouvindo notícias, tragédias ruins. À noite vai dormir com morte, ele não vai dormir bem, vai estar angustiado, né? Porque o medo potencializado tira a alegria de viver. O medo de perder tira a alegria de vencer. E como é que nós vamos combater esse medo? Aceitar que nós somos falhos, temos medo, reconhecer, mas enfrentá-lo. Enfrentá-lo com fé, enfrentá-lo com confiança em Cristo, enfrentá-lo com esperança, com aproveitar e cultivar bons pensamentos, celebrar as alegrias da vida. Ontem eu falava sobre isso em um evento. Celebrar as pequenas vitórias, não ficar angustiado, mas pedir, descansar na paz de Cristo, que Ele coloca em nossos corações, que a paz de Cristo, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Olha aquilo que Ele diz, o que Ele diz em João 14:27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique apavorado. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasme, não fique paralisado, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não deixe que o medo te impeça de viver. Descansa em Deus, confia nele, deixa a paz dele preencher teu coração, e nem a morte te espantará. Teve uma pessoa que falou comigo, que eu falei que eu não tinha medo da morte, e ele falou assim, deixa você ficar entubado. E eu falei para essa pessoa, não quer dizer que eu queira ficar entubado, que eu vá enfrentar o perigo, que eu a todo momento eu vou me expor ao perigo. Mas eu descanso em Deus. E quando vier a morte, ela será bem-vinda. E se não vier, também não tem problema. Mas eu sei que um dia ela vai vir. Mas quando vier, estarei seguro em Cristo. Que Deus te sustente, que você não viva com medo, mas que você viva e descanse em Deus. Viva confiadamente. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz.